Hoje a gente vai mergulhar num capítulo fascinante da obra de C.S. Lewis, mas por um ângulo, digamos, bem diferente. Vamos analisar um verdadeiro relatório de crise, vindo diretamente do alto escalão do inferno, onde o amor, veja bem, não é motivo para comemorar, e sim um alerta vermelho, um código de emergência. Bom, tudo começa com essa frase aqui, que abre a carta do demônio sênior, o Canofíbio. Para qualquer um de nós, isso seria uma ótima notícia, né? Só que, na visão do inferno, é o começo de um desastre. O pânico se instala na hora. E é aqui que a gente chega no ponto principal dessa análise. Afinal, por que uma coisa que a gente considera tão boa, uma das maiores virtudes, é vista como um erro estratégico fatal pelas forças do mal? A resposta para isso? Olha, ela diz muito sobre toda a teologia que o C.S. Lewis construiu. Para a gente entender esse pânico todo, a gente precisa de um pouco de contexto, né? Essa carta não é um conselho amigável de tio para sobrinho, não. É uma bronca, mas uma bronca daquelas, do Canofípio para o sobrinho dele, o Vermebile, que parece ser bem incompetente. E qual foi o erro dele? Ele simplesmente deixou o paciente humano dele se apaixonar pela pessoa errada. E para os padrões do inferno, isso é um desastre de proporções gigantescas. E olha, a ameaça não é da boca para fora, não. O Canofíbio faz questão de mencionar que existe um livreto muito bem ilustrado sobre a casa de correção para tentadores incompetentes. E o que é genial nisso é como Lewis descreve o inferno. Não é só fogo e sofrimento, é um lugar burocrático, ameaçador, cheio de regras, relatórios e punições institucionais terrivelmente literais. Certo, mas qual é a fonte de toda essa crise? O problema não é nem o amor em si, sabe? O problema é por quem o humano se apaixonou. Uma mulher que, na visão deles, é simplesmente horripilante. Presta atenção nessa lista de elogios. O Canofíbio despeja um veneno, uma raiva, para descrever essa moça. A linguagem é tão absurda, tão carregada de ódio, que na verdade fala muito mais sobre o próprio demônio do que sobre ela. No fundo, ele não a despreza. Ele está morrendo de medo dela. Então, o segredo aqui é a gente decodificar essa linguagem do inferno. Quando ele é chamado de insípida, por exemplo, o que ele quer dizer é humilde. Pensa bem, por inferno, uma qualidade que não dá para corromper com orgulho ou vaidade não é só inútil, é repugnante, é uma ameaça real. E essa frustração do Canofíbio fica ainda mais nítida aqui. Ele simplesmente não consegue sacar a força interior que ela tem, que está ali escondidinha sob uma aparência toda quieta. Por isso ele a chama de farsante. A força espiritual dela não é algo que ela exibe. E isso faz dela uma inimiga, nossa, formidável. E totalmente imprevisível. Aí a análise do Canofíbio vai ficando mais profunda. Ele começa a reclamar da natureza do inimigo, que claro é Deus. E a reclamação dele é surpreendente. Ele diz que Deus não é um ser austero, que proíbe tudo. Pelo contrário, ele é um hedonista que encheu o mundo de prazeres, prazeres reais, simples. E essa lista aqui, olha, ela é genial para mostrar o grande dilema do inferno. Coisas do dia a dia que o inimigo incentiva são, na sua essência, boas. O inferno não cria nada, ele é um parasita. Ele precisa pegar essas coisas boas e torcer, perverter, para conseguir usar para os seus próprios fins. E aí vem a conclusão dele, cheia de raiva e frustração. Basicamente, nada no mundo joga no time deles naturalmente. Eles já começam o jogo em desvantagem, precisando corromper o que já existe de bom, porque são incapazes de criar qualquer coisa por conta própria. E essa guerra toda não fica só no campo das ideias, não. Ela vai parar dentro de casa. A casa da família dessa moça é descrita como um território inimigo, uma fortaleza impossível de invadir. E aquele odor mortal que o Canofíbio sente, na verdade é o cheiro da caridade, do amor de verdade. Algo que a natureza dele simplesmente não consegue processar. Bom, a partir daqui, a carta abre o foco. A gente percebe que esse caso de amor de um humano é só uma pequena batalha numa guerra cósmica muito, mas muito maior. Uma guerra entre duas realidades que são o oposto uma da outra. E aqui a gente vê essa oposição de forma bem clara. De um lado, o céu, definido por música e silêncio. Pense em harmonia, paz, criação. Do outro lado, o inferno, definido pelo ruído. Um ruído que não para, caótico, brutal. Uma força que não cria nada, só consome. E aqui, o objetivo final do inferno é dito com todas as letras. A meta deles não é só ganhar a guerra, é aniquilar completamente a realidade do inimigo.
é sobrepor e esmagar a música e o silêncio do céu com a cacofonia brutal deles, eliminando qualquer chance de paz ou harmonia para sempre. Chegando no final da carta, a raiva do Canofíbio chega no ápice. O ódio dele é tão grande que não fica só nas palavras, sabe? Ele explode de uma forma física, chocante, que revela o quão instável é a natureza do mal. Olha só o que acontece passo a passo. No universo do Lewis, o mal em sua forma pura é instável por natureza. A raiva sem controle do Canofíbio faz com que ele regrida, que ele se transforme numa forma monstruosa. Ele não está evoluindo para algo maior, ele está se desfazendo, se desintegrando, consumido pela própria maldade que ele representa. E para fechar, o orgulho infernal dá o seu show. Mesmo transformado, degradado, o Canofíbio se recusa a admitir a própria falha. Ele dá um jeito de racionalizar essa transformação grotesca, tentando fazer parecer que foi um momento de glória, de poder. É a mentira final, coroando uma carta que é cheia delas do começo ao fim. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Essa carta do Canofíbio, com essa visão toda invertida, nos força a enxergar a batalha entre o bem e o mal de um jeito completamente novo. A tal guerra cósmica não está acontecendo só em algum lugar distante. Ela acontece naquilo que a gente escolhe ouvir no nosso dia a dia. As nossas vidas, as nossas escolhas, elas estão contribuindo para a música da criação ou para o ruído da destruição. A escolha, como o Lewis sugere, está aí, em cada pequeno momento.